Hoje é dia 31/7/2020 e nesse vídeo eu vou falar sobre o que são períodos e sobre o período antigo. Vamos começar aqui o que são períodos. Períodos nada mais é do que capítulos dividindo a história da música. Da mesma forma que quando você vai estudar uma biografia de uma pessoa, você separa a vida dela, a infância, adolescência, a fase adulta e depois a fase idosa, assim também fazemos com a história da música, afinal ela é muito ampla, muito longa. Na verdade, tem registro de antes mesmo de Cristo já existia música. Tem até um relato no melhor livro do mundo, no livro mais vendido e o mais famoso do mundo, chamado Bíblia Sagrada, em uma passagem aqui em Salmos 150, que diz assim: louve-no com o toque da trombeta, louve-no com a lira e a harpa, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de corda e flautas. Ou seja, Salmos fica no Antigo Testamento. Antigo Testamento é antes de Cristo. Então, muito tempo, muito tempo, o ser humano já produzia música. Então, para conseguirmos estudarmos bem cada uma dessas épocas, a sua evolução, a gente separa em períodos. Assim fica período antigo, barroco, clássico, romântico, moderno e moderno contemporâneo. Eu fiz um vídeo sobre o período barroco, é só clicar aqui, que eu fiz um resuminho sobre o que eu aprendi. Mas agora eu vou falar sobre o período antigo. O período antigo se iniciou no ano de 476. Sim, não existia nenhum milênio depois de Cristo. E se estendeu até o ano de 1600. Ele é dividido em período medieval e o Renascimento. Na verdade, deixa eu esclarecer uma coisinha aqui. O período de música, o período antigo, é de 476 até 1600, período da música. Mas a história divide esse tempo aqui em dois, que se chama o medieval e o Renascimento. Então é como se tivesse um grupo chamado período antigo e dentro dele tivesse o medieval e o Renascimento, pois foram duas épocas que teve uma mudança totalmente visível, uma mudança muito drástica. Vamos falar um pouco sobre a história medieval. Esse período se iniciou em 476 e foi até 1400. Durante esse tempo, as pessoas eram totalmente obrigadas a seguir tudo que a Igreja Católica dizia, tanto na questão cultural, quanto o modo de pensar, quanto até as atitudes que você vai tomar na sua vida. Então, isso é bem importante ressaltar, porque pensando nisso, que tipo de música essas pessoas fariam. Vale aqui lembrar que, na verdade, o povo não tinha acesso às músicas que tocavam dentro das igrejas, né? A música sacra, uma música um pouco mais polifônica, podemos dizer assim, com várias vozes. O povo tinha acesso apenas a cantar ali uma música na hora, uma flautazinha, bem simples e básico. Mas a música, assim, estudar música era só dentro da igreja, os monges que estudavam a música. E um grande marco, e por que ela é tão importante, porque Guido de Arezzo, um monge que viveu mais ou menos no século X, ele foi quem criou a partitura. Então, todos os músicos devem agradecer a ele, porque sem ele não teria como deixar registrado a música. Provavelmente hoje em dia a gente não teria acesso às músicas do período antigo, a gente não teria acesso às músicas de Mozart, a gente não teria acesso a de Bach, nem de Beethoven, e nem... eu não sei como seria a nossa vida. Então, foi a partir daí
que as pessoas começaram a escrever o que tocavam. De início era tetragrama e não pentagrama, pois eram 4 linhas nas horizontais e não existia clave. O que ele usava para nomear as notas é o início das sílabas do hino de João Batista. Esse aí. O período do Renascimento. Ele começou em 1400 e se estendeu até 1600. Nesse período aconteceu algo marcante na história, que foi a transformação, a reforma protestante do Martim Lutero. Mas por que isso foi tão importante para a música? Afinal, isso só mudou a religião, certo? Tinha os católicos, ele trouxe novas ideias e assim separou os católicos dos evangélicos, duas crenças diferentes. Então, o que isso trouxe para a música? Mudou totalmente a forma de pensar, pois um dos grandes compositores, na verdade, um dos maiores compositores, Bach, que eu também já fiz um videozinho dele, se você quiser conferir depois, ele era protestante, né? Ele já vinha de uma família muito religiosa, que tinha as mesmas ideias de Martim Lutero, e assim ele colocou na música dele a crença dele. Na verdade, a maior parte, quase todas as músicas falavam sobre Deus, e as músicas que eram seculares, ele também consagrava elas ao Altíssimo, a Deus. Então, isso foi algo realmente um divisor de água no mundo da música. Um dos compositores do período antigo foi John Dunstable, não sei pronunciar, mas ele nasceu em 1390 e morreu em 1453. Vou colocar aqui uma música dele para entender melhor qual era o estilo daquela época. Uma coisa importante sobre ele é que ele foi um dos primeiros músicos a escrever para a igreja, ou seja, naquela época só escrevia para a igreja quem era monge, essas coisas. Ele não, ele foi um compositor, um dos primeiros compositores a ser famoso sem estar dentro da igreja, e fez uma música para a igreja, sem fazer parte da igreja, sendo um cidadão comum. Uma das coisas que é importante ressaltar no Renascimento é que, além da música, foi uma transformação na pintura, pois antigamente, no período medieval, os quadros eram assim, e agora, no período do Renascimento, é assim. Percebe como que mudou a forma que cada detalhe, o músculo humano detalhado ali, eles começaram a estudar cada detalhe do corpo humano, o caimento do tecido, o caimento do cabelo, a fisionomia, o olhar, tudo isso foi também algo que não tem como passar em branco sobre o período do Renascimento. Conclusão disso tudo. O período antigo foi o primeiro capítulo da música erudita. Nele, a Igreja Católica é um personagem muito importante, onde as pessoas eram 100% dependentes da Igreja Católica.
meio que não tinha escolha de não ser dependentes. Você era obrigado a fazer tudo o que ela mandava. E depois veio um período que as pessoas começaram a pensar um pouquinho mais e que veio Lutero com novas ideias, mostrando a Bíblia, mostrando um estudo novo, e assim estimulou as pessoas cada vez mais a estudando, até o momento que chegou no período barroco, onde as pessoas já estavam acostumadas a estudar, onde começou a surgir as músicas clássicas mais famosas, né, que daí as pessoas conhecem mais a partir desse período. O período antigo não é tão falado. Bom, para finalizar, vou colocar aqui algumas curiosidades sobre o período antigo. Um grande nome do período antigo foi Leonardo da Vinci. Ele foi um importante personagem e ele tinha várias profissões. Ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ou seja, ele fazia 11 coisas e todas com perfeição. Ele é conhecido por vários quadros famosos, como a Mona Lisa, a Última Ceia. E então ele foi um artista completo e fez até mais do que um artista. Também um outro nome que não podemos descartar foi Michelangelo, que ele é o dono dessa escultura, que é muito conhecida, e ele era pintor, escultor e poeta. E um fato sobre ele é que ele odiava Leonardo da Vinci. Isso é um fato, não estou inventando e eu não estou zoando, é um fato. Outra curiosidade sobre o período antigo é que a maioria dos filmes que tem um estilo medieval, que não seria nenhum fato sobre o período antigo, mas e sim dos dias atuais, a maioria dos filmes com temas medievais não tem uma música do período antigo. Então é algo que tipo é algo medieval, mas um medieval que a gente criou na nossa cabeça, não é um medieval que aconteceu. Até porque são músicas totalmente com uma estrutura diferente, um pensamento diferente, tudo bem diferente. Às vezes a gente olha e fala, nossa, eu adorei essa música estilo medieval, mas ela não é medieval. Ela é do moderno, do contemporâneo, da nossa época, e que não tem muito sentido. Mas eles fazem isso para não ficar algo tão fora da nossa realidade. Afinal, o período antigo foi algo de séculos atrás e que é totalmente fora da nossa realidade. Para ser mais exata, um milênio atrás e alguns séculos atrás, e totalmente diferente. Vou dar um exemplo aqui de duas trechinhos de música medieval para analisar. Essas são duas músicas do período antigo. Agora, um filme que tá famosinho e quando você digita filme medieval no Google, é um dos primeiros que aparece, é do Rei Arthur, a Lenda da Espada. E a música tema que se toca na verdade tem uma pegada mais rock and roll, podemos dizer assim. Sendo que o rock and roll se iniciou em 1950, se eu não estou enganada. Então, é legal a gente ter essa consciência que a gente não pode falar que essa música é medieval, e sim do moderno contemporâneo, tentando se familiarizar com o período antigo, há um longo tempinho atrás. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada se você chegou até o final desse vídeo. E agora é só estudar, estudar, estudar. Beijinho! Colocando em prática o que eu acabei de aprender. É medieval ou não?
Eu amo de coração, mas não é não. Não é medieval. Oh, oh, oh. Sim. Eu acho que sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, deixa eu parar por aqui, senão vou ficar ouvindo música o dia inteiro. Espero que você tenha gostado do vídeo, porque eu gostei muito de fazer esse vídeo, porque música ela é apaixonante, não importa o período que ela foi criada, todas são maravilhosas, cada uma com a sua característica que faz ela ser tão especial. Então é isso, muito obrigada para quem chegou até o final desse vídeo e beijinho!